Em João 5, no capítulo 5, você vai falar assim, mas já ouvi demais esse texto, vai falar mais o que sobre João 5? João 5 diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: o homem que curou me disse: pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura do sábado. Então Jesus disse a eles: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Amém. Queridos, certamente os irmãos já ouviram tanto a respeito desse paralítico que há 38 anos sofria de uma paralisia. Agora vamos olhar para esse texto assim com uma lupa. Vamos mergulhar um pouco nesse texto, não vamos observar esse texto de uma forma superficial. Vamos trabalhar aqui ponto por ponto, para a gente entender melhor este fato. Somente João, o evangelista, registrou esse fato. Os demais escritores, os sinóticos, não escreveram nada a respeito desse fato. Como vocês viram que o relato se tratava de um homem paralítico, que era doente há quantos anos? Quantos anos? 38 anos. Obrigado, porque eu vi um vídeo, Wesley, eu falei hoje de manhã, e às vezes as pessoas, quando eu falo, as pessoas não gostam, tem alguns que não gostam muito. Por que eu não gosto de ficar consagrando pessoas de qualquer jeito? Porque você não pode consagrar pessoas desqualificadas. Não é? É obreiro de igreja congregacional, o cara não sabe nem ministrar uma ceia, mas é um obreiro, é um presbítero. Aí a igreja lá está cheia de obreiros. Aí o cara estava pregando uma igreja grande, viu, Silvano? Pregando sobre Lázaro.
e vai, depois virou para um obreiro. Lázaro, o que é de Jesus? O cara respondeu: primo. Pense bem, um obreiro disse que Lázaro era primo de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro era o quê? Amigo de Jesus. Está entendendo? Então, quando a gente quer preparar alguém para fazer algo na igreja, a gente tem que capacitar. A pessoa tem que correr atrás, se capacitar para fazer o melhor, para não passar vergonha. Um obreiro, quer dizer, diante de uma multidão, está aí o vídeo rolando, servindo de quê? De zombaria, de deboche. Estão entendendo aqui? Então observe que esse homem era doente há 38 anos. Imagina, 38 anos é uma vida. É uma vida. E ele estava, você vai ver que essa tradução aqui, ela é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, né? E nessa tradução diz aqui que o tanque, havia um tanque, né, em Jerusalém. Esse tanque lá em Jerusalém ficava perto do portão das ovelhas. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque Lucas ele chama a atenção desses detalhes, que esse tanque ficava perto do portão das ovelhas. Veja bem, o portão das ovelhas, hein? João, falei Lucas? João, porque João, ele faz questão de frisar que o tanque ficava perto do portão das ovelhas. Que portão das ovelhas era esse? Aí você vai pesquisar, portão das ovelhas, provavelmente, segundo os estudiosos, né, porque lá, por ela, entravam na cidade, nos pátios do templo, os numerosos rebanhos e carneiros cevados que serviam para a alimentação e para o sacrifício. Então o tanque ficava já próximo ali, né, do portão das ovelhas. E João então, ele deixa bem claro esta situação aqui. Então ali existe um tanque que tem 5 entradas ou alpendres e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama, essa tradução é Betesata. Sabe por quê? A gente então precisa, nós tivemos uma escola dominical aqui muito bacana no domingo atrasado, sobre essa questão, porque nós temos que entender que a Bíblia, ela foi escrita em grego, em hebraico e era aramaico. Então precisamos entender a linguagem do escritor. Ele escreveu em que língua? No hebraico, no aramaico ou no grego? Os irmãos estão prestando atenção? Ou no grego? Então preste atenção nisso aqui. Ele começa falando que havia uma festa dos judeus. Aqui ele não diz que festa era. Obviamente que lá na frente do capítulo 6 de São João, versículo 4, você vai ver o escritor dizendo que era a festa da Páscoa. Mas ele aqui não diz que era a festa da Páscoa. Poderia ser uma outra festa, porque eram 3 grandes. Não era boa peça. Primeiro, cadê os seus amigos? Parece que ele não tinha. Segundo, e cadê os seus parentes? Às vezes acontece, como eu já vi quando eu trabalhava no hospital, muitas das vezes a pessoa vai lá com o parente doente, larga lá no hospital e vai embora. Isso mostra que esse parente não era nada bom para a família, porque quando a pessoa é boa, você fica ali no pé. Não, fica aqui no pé do meu pai, do meu irmão, né, cuidando. O médico, cadê o médico? Começa a chamar, se preocupar. Então alguém, porque ele não tinha, se ele não tinha condições, Walter, de chegar até o tanque, ele não tinha condições de se locomover para chegar até lá, aquele local. Alguém levou ele lá. Alguém levou aquele homem lá e deixou ele lá. Deixou lá, agora você se vira. E eu estava então fazendo esta reflexão. Aonde estavam os seus amigos?
Esse cara não tinha amigo nenhum. Ele não tinha amigo nenhum. Porque sempre vai ter alguém que vai te dar a mão para alguma coisa, vai te ajudar. Na hora do seu aperto. Pelo menos acontece comigo isso. Se eu de repente ligar para alguma pessoa, eu estou precisando aí de um negócio, uma ajuda aí e tal, o cara pode ficar tranquilo, pastor. Não é assim? Né, Marcos? Tira você do aperto, não é, Laide? Tira você do aperto. Mas esse homem reclamou de Jesus, quando Jesus disse, você quer ficar só? Eu estou aqui, ninguém me ajuda, toda vez que eu tento ir, alguém chega primeiro do que eu. Então onde estavam os amigos dele? Será que eram amigos da cachaça? Porque o amigo da cachaça é assim. Na hora que tá tudo bem, tá todo mundo junto, desce o ano. Na hora que o trem aperta, não tem ninguém. Até o velório o cara estava tomando uma, mas depois já era. E os parentes desse rapaz? Onde eles estavam? E eu estava conjecturando o seguinte, porque Jesus faz uma advertência a ele, que aquele mal que ele estava vivendo, aquela paralisia, era por causa de um pecado, ou de pecado que ele cometia. Você vai ver isso na leitura do texto. Então, meus amados irmãos, eu estava assim, refletindo, nem mesmo as pessoas que estavam lá, ninguém moveu uma palha para ajudá-lo. E eu estava meditando como era a vida, a conduta desse rapaz na sociedade. Parece-me que esse cara não era muito bom, porque ninguém, nem mesmo as pessoas que estavam lá, tiveram nenhuma iniciativa para ajudá-lo a se lançar no tanque. Preste atenção nisso, como é importante isso aqui. É tanto que a gente vai observar que ele não era lá essas coisas, pelo menos a gente conjecturando aqui. Talvez eu esteja equivocado. Dentro dessa narrativa, nós vamos entender uma coisa, que depois que ele é curado, que ele recebe a bênção da cura, ele vai, até então ele não conhecia Jesus, ele vai para o templo, e lá no templo ele reencontra com Jesus, agora não mais paralítico, um ex-paralítico, ele agora estava caminhando. Sabe por quê, irmãos? Porque antes desse reencontro com Jesus, ele estava levando a cama dele, a maca dele pelas ruas. De repente os judeus, os sacerdotes, os doutores lá questionaram ele, hoje é sábado, e a lei diz que não pode carregar nada das costas hoje, cama, maca. E você vai ver que realmente Jeremias fala sobre isso, que era lei, dia de sábado não levava nada, cama, não tinha esse movimento todo. E de repente os judeus viram, mas espera aí, você está pecando porque você está levando essa maca, essa cama nas costas. Foi então quando ele falou, não, eu levanto porque eu fui curado. Quem te curou? No sábado. Ele, não sei quem me curou. Aí ele vai ter um reencontro com Jesus, no templo. Está lá no versículo de número 14. Mais tarde, provavelmente foi o mesmo dia, Jesus encontrou um homem no pátio do templo e disse a ele, escute isso aqui, você agora está curado, não peque mais. Se Jesus disse que ele estava curado para ele não pecar, mas aquela enfermidade foi provocada por um pecado cometido, ou uma vida de pecado. Mas é interessante aqui, após o encontro com Jesus, esse homem ele foi abençoado duplamente. Ele foi curado da enfermidade e Jesus curou a alma dele também.
curou a alma dele também. Agora, após ele ser curado duplamente, da cura e do perdão dos pecados, ele fez uma coisa, meus amados irmãos, que agora eu estou assim. Ele corre e vai falar com os inimigos de Jesus. Eu achei quem foi que me curou. Foi Jesus. Espera aí. Qual foi a intenção dele? Se os caras estavam doidos para pegar Jesus numa falha, para acusar. E por que esse cara, depois que foi curado, ele foi levar o nome de Jesus para os seus inimigos de Jesus? Ele foi anunciar a cura, a bênção que recebeu, mas para quê? Aqueles homens? Ele poderia fazer como a samaritana, ela foi na cidade, de cada as ruas, anunciando: Jesus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus me curou, Jesus me libertou. Ele não, ele foi levar o nome de Jesus para os inimigos de Jesus, Débora. Observem então, na sequência aqui, o homem que me curou me disse: pega a sua cama e anda e vai. Versículo 14. Mais tarde Jesus encontrou o versículo 15. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Por que ele levou para os líderes religiosos? Por que não foi propagar? Porque geralmente quando você recebe uma bênção, você vai propagar, você vai testificar, testemunhar. Por que levou o nome de Jesus para os líderes judeus? Que era tudo o que eles queriam. Alguém para testemunhar do pecado cometido de ter realizado uma cura no sábado. E eu estava então refletindo sobre esta questão. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. E aí, voltando para aquela expressão de Jesus: olha, você agora está curado, vai e não peque mais. Aquela vida de paralítico foi encerrada ali. Jesus realizou uma obra na vida daquele homem. João não fala mais nada. Não sabemos se aquele homem continuou servindo a Deus, ou se desviou, se virou um Judas, né? Acabou depois voltando atrás, ficado, talvez por causa da pressão dos líderes religiosos, ninguém sabe. Esperamos que um dia nós nos encontramos lá nos céus. Mas qual a mensagem que eu trago para mim e para você nesta tarde? Paralítico nunca mais, mesmo diante das circunstâncias. Talvez você não tenha paralisia física, você anda bem, você tem boa saúde, mas você pode ser paralítico em outras coisas. Talvez você é uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, é uma paralisia. Toda vez que de repente o pastor chama você fazer alguma coisa, mas eu não sei, eu vou estar sempre. Comece a refletir, fazer uma reflexão, qual tipo de paralisia você tem. Não é física, eu sei, mas alguma coisa deixa você paralítico. O que? Se tem na sua mente, na sua alma, no seu coração, não sai daqui com essa paralisia, em nome de Jesus. Entrega para Ele agora. Não seja mais paralítico emocionalmente. Talvez seja um fato que aconteceu na sua vida no passado e traz sempre, está presente na sua vida, incomodando você. Você acaba até
perdendo o sono, se irrita, um pecado cometido, quem sabe, algo que entristece a sua alma, e você está paralítico emocionalmente. Deus quer te curar nessa tarde. Assim como Jesus curou aquele homem e disse para ele: vai, não peque mais. Talvez foi um pecado que você cometeu. Ninguém está livre de cometer um erro, um pecado. Todos nós estamos sujeitos. Mas essa tarde é uma tarde de bênção, onde o Senhor Jesus quer te abençoar e nunca mais você ser paralítico da alma, em nome de Jesus. Aquele homem foi avisar os judeus, os líderes judeus, que foi Jesus que havia curado. Não vamos condená-lo, talvez não teve a intenção de entregar Jesus, mas a atitude foi equivocada. O mais importante é que Jesus o curou e deixou a advertência para ele: vai, não peque mais. Interessante, para que não suceda você ter coisas piores. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa refletir sobre a sua vida espiritual, sua vida emocional. Talvez você está à beira de um tanque, esperando o mover das águas, quando Jesus está presente e você não está vendo. Você está esperando as águas se moverem. A história diz que o anjo aparecia tempos em tempos. Não espere o anjo. Jesus está presente na sua vida. A cura de Jesus não é só física. Ele cura o físico e cura a alma também. Aquelas pessoas eram curadas só fisicamente, mas a alma continuava doente. Mas Jesus, ele cura o corpo e a alma. Que Deus nos abençoe e nos ajude a estarmos sempre confiando no Senhor e não no mover das águas. Amém?